2, 3, 4. Deus, vai ficando de pé no seu lugar. Olha no mundo do seu lado, cumprimenta Ele nessa manhã, dizendo como é bom poder adorar o nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus com palmas. Tchau, tchau. Vamos adorar isso nessa manhã, aleluia. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de... Levante suas mãos o mais alto e declare isso. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos nas palmas, tchau, tchau. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de... Vamos declarar para céus e terra ouvir que nada vai parar a igreja do Senhor. Quantos creem nisso? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos, vamos, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Levante suas mãos e declare. Vamos lá. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos Mal, né? por fé. Mal. Estamos de pé. Vamos declarar isso. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
vivemos por fé, estamos de pé. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa manhã? O mais forte que você puder. Ao que está sentado. Aleluia. Meu querido, nesse momento, queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e começar a entronizar a presença daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa manhã porque nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor. Nós queremos entregar nossos corações, nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no meio de nós. Quero conhecer-te cada dia mais, a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti, queremos Tua presença, Jesus. Erga suas mãos e cante ao que está. Ao que está sentado sobre o trono. Aí vem preenchendo com a gente, pra não deixar vazio agora. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Volta no verso, né? Ó, volta no verso, no groove, chimbal fechado, hein, Pedro? Revela-nos, Senhor.
que vive para. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, que seja a glória, seja a glória, seja a honra. E santo, 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 o santo, 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 o santo, santo. Querido, levante suas mãos e declare que Ele é santo. Declare a sua rendição a Ele nessa manhã. Enquanto você vai declarando a sua santidade, enquanto você vai declarando que Ele é santo, Ele vai enchendo a sua casa, Ele vai enchendo a tua família com a presença do teu amor. Oh Senhor, nós te amamos. Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo. Nós declaramos, não há outro como Tu, não há outro como não há outro como não há Agora é a intro lá em cima, hein? Jesus, nós te adoramos, Deus. Tu és digno de todo louvor, Ó o verso, hein? de toda adoração. E tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Declara essa verdade que nós estamos vivendo nessa manhã. Vamos, vamos. E os filhos já estão. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Levante suas mãos e declare que todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, que Teu é o reino, Glória pra sempre, Teu é o domínio, o poder. amém, amém. Nós te adoramos,
e não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Quantos podem aplaudir a majestade do Senhor, a santidade do nosso Deus? Nós te adoramos. E eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. Vem com tudo, hein? Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som, toda a terra vai beijar. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Oh, meus queridos irmãos, nesses próximos minutos, eu queria convidar você a se juntar com a sua família e começar a orar e começar a clamar pela tua casa. Nós estamos no culto da família e Deus, Ele já se faz presente no meio de nós. Então eu não sei qual é a circunstância, quais são as dificuldades que você e a sua casa está passando, mas o que eu sei é que o nosso Deus, Ele é poderoso para agir em poder, em fé, em milagre. Que a presença do Senhor restaura todo lar, restaura toda a família. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor para declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós estamos declarando, Senhor, faça o teu querer, faça a tua vontade sobre a nossa família. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos Juntando a terra com os anjos, estamos entrando
uma expressão que chama-se Shekinah, quando o céu e a terra se conectam, quando o ambiente espiritual e o natural eles se tornam um, chama-se Shekinah. E eu sinto no meu espírito, querido, que nós estamos debaixo dessa unção aqui nessa manhã. Há uma unção sendo derramada sobre este lugar. Quero convidar você que ora, que fala em línguas. Deixa o Espírito Santo começar a mover sobre a sua vida nesse instante. Há uma unção quebrando jugos nessa manhã. Há uma unção, querido, de cura. Há uma unção de restauração, de libertação. Queridos, há uma atmosfera de milagres jorrando neste lugar. Eu não sei como você está, não sabemos como você adentrou, não sei como está o teu coração, mas entra nessas águas, queridos, mergulhe nessas águas nessa manhã. Esqueça a pessoa que está ao seu lado, esqueça quem está cantando, tocando a música, conecta o teu coração ao Senhor nessa manhã. O Espírito Santo, querido, está pairando neste lugar. Isso, meu irmão, levanta a intensidade da tua voz, começa a clamar ao Senhor, fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou na tua presença, Senhor, eu desejo a tua presença nessa manhã, Senhor, eu quero mais de ti. Meu irmão, se teu corpo está enfermo, põe a mão sobre a enfermidade nessa hora, o Espírito Santo vai tocar você em nome de Jesus. Senhor, nós damos um comando no mundo espiritual para que toda enfermidade do nosso meio bata em retirada. Senhor, toda dor crônica, todo câncer, toda úlcera, gastrites, enfermidades, alergias, febres, em nome de Jesus. Ó Deus, dá um comando, nós damos um comando no mundo espiritual que toda enfermidade bata em retirada do nosso meio. Senhor Deus, nós repreendemos essa manhã, Deus, toda dor, toda enxaqueca, em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor Deus, toda a opressão. Põe a mão sobre o teu coração. Aleluias, aleluias. Põe a mão sobre o teu coração. Agora aquieta a tua alma, aquieta o teu espírito. Deixa eu ministrar algo ao teu coração. Essa sexta-feira eu fiz o velório do meu pai. Meu pai, ele ouviu falar de Jesus através da minha célula. Na reunião que eu tive a oportunidade, meu pai, depois ele participou de um culto na nossa igreja que nós pastoreávamos. Meu pai aceitou a Cristo. Mas por muito tempo ele depois se afastou e tal. E agora, sexta-feira eu fiz o velório dele. E a única lágrima que eu derramei nessa sexta-feira, ao lado do corpo do meu pai, foi de alegria. Presta atenção no que eu vou dizer a você. E eu tive a oportunidade de falar aos meus irmãos, os presentes. Eu falei: o meu choro nessa manhã não é de tristeza, mas é de alegria, porque o meu pai conheceu a Cristo. Ele andou, ele encontrou Jesus. E nós sabemos que aquele que encontra Jesus, ele volta para o braço. O choro fica para quem, né, quem está ali, sofre a dor, a tristeza. Mas para quem entende o poder da cruz, para quem entende, querida, a palavra, a gente se alegra em saber que o ente querido descansou no Senhor. E por que eu estou ministrando isso neste momento, com a tua mão do teu coração? Porque talvez esse momento, debaixo dessa unção, seja um momento de você voltar o teu coração ao Senhor. Estar dentro de uma igreja não é certeza de salvação, mas um coração convicto, conectado ao Espírito, ao Senhor, à palavra. Isso te garante a salvação. Porque estarmos aqui, queridos, talvez é mais um culto, é mais um dia, é mais uma reunião. Não, hoje você tem que sair daqui falando assim:
Se eu não encontrei a Jesus ainda, eu preciso encontrar esse Cristo. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso da minha salvação. A minha casa precisa ser salva. Os meus pais precisam ser salvos. Os meus filhos, sabe? Esse é o clamor do crente, é o clamor do cristão. Porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, com a mão no teu coração, eu quero orar, querido. Se você está afastado por algum motivo, está chateado com o reino, com a igreja, com o líder, eu não sei qual é o seu argumento, mas essa manhã eu queria que você e Deus entregue a sua vida ao Senhor, alinhe o teu coração ao Senhor. Se peque, não se peque mais. Se errava, não erre mais. Se está lutando contra o pecado, continua lutando. Continua, Senhor, eu preciso lutar, eu vou vencer essa situação. Mas não saia dessa manhã aqui sem uma certeza no teu coração: eu preciso desse Jesus. E não é o Jesus que o bispo, os líderes, o meu pastor prega, não. É o Jesus que se revelou a mim. Amém, queridos? Senhor, debaixo dessa unção, nessa manhã, é um tempo de salvação. Aqueles que aqui estão, é um tempo de salvação nas nossas casas, nas nossas famílias. É um tempo de alinhamento, Senhor Deus, no mundo espiritual. A tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu quero declarar nesta manhã que aqueles que aqui estão salvos em Cristo Jesus. Mas não somente isso, todas as suas casas estarão prostrados diante do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que lutam contra o pecado, fortalece, Senhor, para que possa vencer e permanecer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora você pode aplaudir o Senhor, dar glória a Deus, um aleluia, manifesta a graça do Senhor. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Deus há de prover, amém? Em todas as áreas, em todos os campos onde nós decidirmos exercitar a nossa fé, Deus há de prover. A Bíblia diz que bendito, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Confiar no Senhor não é algo simples. Confiar no Senhor é você fazer um movimento antes de ver a realidade mudada. Nós falamos essa semana na célula de confiar em Deus. Confiar é você saber que Deus vai agir. É você estar lutando em paz. É você crer que Deus responde ao movimento de fé. Isso é confiar. A Bíblia diz em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Será comparado à árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o fruto. Mas, nós voltando no texto, a Bíblia diz que o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a direção, a formação e o ensino vindo pela palavra. Quando nós formos direcionados, ensinados, moldados pela palavra, nós vamos aprender a confiar em Deus. E na nossa vida financeira, nós precisamos confiar que Deus é fiel. Nós precisamos crer que o nosso movimento de fé atrai o favor de Deus sobre as nossas finanças. Porque desconfiar de Deus também tem um preço. Se eu retenho, se eu não me movo em fé, isso tem um preço na minha vida. As pessoas podem dizer: ah, mas é difícil hoje confiar em Deus na questão financeira. Experimenta desconfiar de Deus.
experimenta apartar a vida financeira da proteção de Deus, da provisão de Deus, isso vai reter o movimento dos céus e o cumprimento da palavra sobre a nossa finança. Deus nos desafia, a confiança é um desafio que Deus nos propõe a vermos as realidades da nossa vida financeira mudadas e transformadas. É uma questão de fé, amém? Crer e confiar é um movimento de fé. Confiar que Deus vai prover, confiar que Deus olha por nós, confiar que Deus abre as portas, confiar que Deus promove a minha vida profissional no trabalho que eu estou. E se o trabalho que eu estou não é o adequado, Deus abre outras portas. Deus vai movendo na nossa vida, dando-nos sabedoria, dando-nos graça, dando-nos força para trabalhar, visão, discernimento. É assim que Deus faz com que a nossa finança prospere. Mas eu preciso confiar, eu preciso buscar a palavra, eu preciso absorver a palavra, eu preciso me posicionar, eu preciso obedecer antes, para que Deus honre a nossa atitude de fé. Quantos creem que é o que a palavra de Deus propõe à nossa vida? Deus quer projetar as áreas da nossa vida, todas elas, para que a nossa vida honre e glorifique o nome dEle, em nome de Jesus, amém? Então, esse é o momento de você fazer, mais uma vez, o seu exercício de fé, de você crendo. Pode sair do seu lugar, traga a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu posicionamento de fé. E enquanto você sai do seu lugar e se move, os céus também se movem alinhados à nossa ação. Esse é um movimento de nós abrirmos realidades sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos crer que Deus vai vir favorecendo, estruturando, capacitando, dando entendimento sobre cada área da nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, ora comigo em fé, aí no seu lugar mesmo com as suas palavras, mas enquanto eu oro pelas suas finanças. Pai, nós colocamos a nossa casa diante do Senhor, uma área tão importante na nossa vida natural, tão importante, Pai, que nós recorremos às promessas, à tua palavra, ao teu querer e à tua vontade sobre essa área financeira nossa. Pedimos, Pai, que o teu favor, pedimos que a tua provisão, ela venha sobre a vida daqueles que decidiram crer, que decidiram depender, que decidiram confiar, e nós vamos ver o fruto da confiança se cumprindo na nossa vida. Haverá resposta, haverá livramento, haverá proteção, haverá provisão, as vendas aumentarão, as empresas se consolidarão, os trabalhos serão honrados e promovidos para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Recebe, ó Pai, cada movimento de fé dessa manhã, para que ele faça diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Se nós cremos, é assim que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha vida. Restitui, Levanta suas mãos e começa a leva-me às profetizar. águas tranquilas, A força da lava-me, presença de Senhor, Deus, declarando graça, virtude do alto, presença do alto, unção do alto, força do Espírito Santo, força da presença de Deus, manifestando sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus relacionamentos. Poder de Deus visitando cada área da nossa vida, poder de Deus visitando cada área da nossa casa, da nossa família, poder de Deus encontrando, poder de Deus liberando, poder de Deus restaurando, poder de Deus desfazendo toda a obra do mal, todo o levante do inimigo, todo o ataque contra as casas, contra as famílias, contra os casamentos, contra os filhos, todo o levante das trevas, todo o ataque
maligno seja quebrado, desfeito, anulado, cancelado. Pai, que a sua mão de poder, que a sua força do alto, que a sua presença do alto, que a sua virtude do alto, que o seu sopro do alto, que a sua graça visite essa vida, cada casa, cada família, que a presença do Senhor visite, que a presença do Espírito Santo visite, que o poder do Espírito Santo visite, que a presença da mão do Senhor desfaça toda forma de embaraço, de ataque, de cilada, de laços, sejam desfeitos, que os céus sejam abertos, que os céus sejam abertos sobre cada casa, que o poder de Deus manifeste, que a glória de Deus manifeste, os milagres manifeste, filhos guardados, casa guardada, família guardada, todo mal desfeito, cancelado, céus abertos, céus liberados, poder de Deus manifesto, presença de Deus manifesta, sopro do Espírito Santo manifesto, sopro da presença de Deus manifesta, sopro da glória de Deus manifesta, desfaz o mal e libera o sobrenatural, desfaz o mal e libera o sobrenatural, desfaz armas, ciladas, ataques, desfaz e libera o sobrenatural. Pai, nós clamamos, fortalece cada casa, fortalece cada família, fortalece nossas casas, nossas famílias, fortalece nossos corações. Deus, nos fundamenta no Senhor, nos fundamenta no Teu Espírito, nos fundamenta na Tua palavra, nos fundamenta na Tua presença, que o Teu poder, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dissipa as trevas, Senhor, dissipa as trevas, Senhor, dissipa, quebra, abre os céus, abre os céus, abre os céus, que a vereda do justo brilhe, vá brilhando, Deus, que as famílias tenham luz, que os casamentos tenham luz, que as finanças, a família, os negócios, empreendimentos, o ministério, nossa igreja, vida espiritual, tenha luz de Cristo, a luz da palavra, a luz da presença e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Quantos recebem a luz de Cristo sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, diz amém mais forte, irmão. Graças a Deus, graças a Deus. Logo que a gente terminar a palavra aqui, terça-feira, inclusive eu não pude estar aqui, no domingo passado, na Santa Ceia, senti no momento da gente ceiar aqui, de preparar um cálicezinho para você levar para sua casa. Quem estava domingo passado aqui? Vocês lembram que eu falei sobre isso no domingo? Aí preparamos para terça. Quem estava terça aqui? Quem estava terça? Que bom, o grupo estava aqui. Terça eu não consegui vir, essa virose aqui terça judiou demais. Eu estou lutando com essa bicha aqui. Vou vencê-la, em nome de Jesus. Estava no hospital terça-feira. E eu quis, como eu também não estava terça, estou legislando um pouco em causa própria, mas também estou legislando para aqueles que não puderam estar terça também. Nós preparamos um cálice, um vidrinho normal e um suco de uva normal, viu, gente? Mas é uma representação do sangue de Jesus. E eu quero levar que você leve para sua casa, que você leve para o seu trabalho, que você leve para a sua família, que você unja os umbrais da porta da sua casa, como o povo de Israel passou o sangue, né? No prenúncio da Páscoa, é o cordeiro, a marca do sangue do cordeiro. E onde o cordeiro passava, onde o anjo passava e tinha aquela marca, o anjo não entrava para ver, bem provavelmente, quem estava dentro da casa. Você pode, você pode, você não. O anjo só via a marca. Páscoa uma das significados de Páscoa é passagem, é sair, é salto. O anjo saltava a casa que tinha a marca. Eu quero declarar que a praga não vai tocar sua casa, porque a marca do sangue de Jesus, a marca do nome de Jesus está sobre ela. Quem diz amém, gente? E todos da sua casa. Eu lembrei também de Raabe.
Lembra que Raabe era uma prostituta, uma vida descomprometida. A cidade está condenada, anátema. Jericó condenada. E Raabe recebeu os espias, escondeu os espias. Quando eles foram, ela falou: só faz aliança comigo, faz aliança, salva a minha casa. Eles falaram: coloca esse cordão de escarlata, cordão vermelho, algo simbólico, algo profético, sangue vermelho, representando tantas coisas. Ele falou: todo mundo que estiver aí dentro vai ser guardado, todo mundo que estiver dentro daquela casa. Você sabe toda a história. A casa de Raabe era em cima do muro de Jericó. O muro caiu. Eu não sei como a casa não caiu. Caiu o muro, né, bicho? O muro caiu, mas a casa não caiu. Deus mandou o anjo, segurou a casa. A Bíblia diz que quando eles entraram lá na casa de Raabe, estava o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela. Tinha até amigo íntimo, tinha gente que apareceu. Sabe que quando alguém ganha na loteria e fica rico, parece parente? Acho que pareceu parente de Raabe. Todo mundo agora, todo mundo está virando parente, porque Raabe tinha uma marca, tinha uma possibilidade de salvação. Eu quero declarar que assim vai ser na sua casa, vai ser na sua família, assim vai ser nos seus negócios. Deus, a marca do Senhor vai guardar todo o mal, vai livrar de todo o mal. É a marca da aliança, é a marca do compromisso. Quantos vêm comigo diz amém, Jesus? Assim que nós terminamos a palavra, eu quero vocês me ajudam a entregar, orando, por favor. Não deixe eu esquecer, que minha mente aqui, em nome de Jesus, quero reforçar com vocês. Amanhã nós teremos uma noite muito especial aqui, gente. Amanhã nós teremos o Bispo Tonete, do Mato Grosso do Sul. Ele já veio aqui, Bispo? Nunca veio aqui, olha só. O Bispo Tonete, ele é do Mato Grosso do Sul, já esteve no Paraná. O Bispo Tonete é líder do estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma unção muito graciosa. É um gigante. Vou falar isso porque ele não está aqui, apesar da estatura, porque ele é pequenininho. Mas amanhã eu não falo isso, tá? Nem falei agora. Mas ele é um gigante, resumidamente, um gigante da fé. É um gigante da fé. Um homem que Deus usa com muita unção, com muita autoridade para curas físicas, para milagres, prosperidades. Tem uma unção de cura emocional, tem uma unção de destravar. Ele foi para o Mato Grosso do Sul, porque ele é do Mato Grosso do Sul, tinha construído Cascavel aberto, e ele foi para o Mato Grosso do Sul na época que eu falo que é a época das trevas do Mato Grosso do Sul. Tinha acabado de sair 2 líderes dos estados, lembra do Jânio e do Arfuxa? Nosso estado estava judiado, a igreja, sofrida, machucada, o corpo ele entrou com muita unção, com muita autoridade espiritual, e trouxe um mover sobrenatural. Temos uma igreja lá que ele construiu, pelo amor de Deus, acho que o tamanho da embaixada é o maior, uma estrutura absurda, um manto. Então eu gostaria muito que você, segunda e terça, a pessoa não vem segunda e vem terça, eu gostaria, até queria ter intitulado uma campanha, mas eu quero fazer noites proféticas. Eu queria que você carregasse isso para você, para sua casa, para sua família, e trouxesse gente, trouxesse familiares, convidados, e que você fosse um instrumento de abençoar outras pessoas. Posso ouvir um amém, gente? Amém? Precisa para encher a igreja? Não. Deus onde tiver 2 ou 3 pessoas, Deus está. Então, independente do número de pessoas que vai estar aqui, Deus vai estar. Eu quero que você esteja, que a sua casa esteja, que a sua família esteja, que venha dar um passo novo. Quem está comigo aqui diz amém, gente. Fala com a pessoa do seu lado aí, fala: vem comigo amanhã, vem, convide pessoas da igreja e tudo, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém mais forte? O objetivo é edificar a igreja. Qual é o objetivo? Fortalecer a igreja, fortalecer as casas. E nós estamos agora há pouco uma reunião ali com nossos líderes de adultos, nossas equipes. Domingo que vem, inclusive, nós vamos fazer com todas as nossas lideranças. Eles vão fazer com vocês chegar. Vão tomar um café aqui 8h30 da manhã. Todos aqui já vão elaborando. Eu vou soltando, vocês vão arrumando aí, tá? Sabe? Nós estamos crendo que Deus está derramando uma estação sobrenatural sobre nossas vidas.
Obrigado pelos dois amém. Nós estamos crendo que Deus está derramando uma estação sobrenatural sobre nossas vidas, sobre sua casa, sobre nossas famílias, sobre nossos negócios, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida espiritual. Deus está derramando, Deus está nos visitando. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Visitando. Deus é um Deus de estações, de tempos, de dispensações. Deus é um Deus, usei agora há pouco, a Bíblia diz no tanque de Betesda que de tempos em tempos. Você pode falar comigo? Tempos em tempos. Pode ser mais forte? Vai. Então, de momentos em momentos, fases e fases. O bispo Ativo deve ter visto esse tempos e tempos na vida muitas vezes. Tempos, todos nós aqui, tempos e tempos. E Deus é um Deus assim, que de tempos em tempos Ele agita as águas, Ele mexe. E o tempo de Betesda diz que de tempos em tempos descia um anjo e mexia a água, e quem entrava era curado. E aí eu quero te dizer uma coisa: Deus está mexendo as águas. Deus está mexendo. Deus está mexendo. Tem um tempo que Deus está mexendo as águas. E eu quero declarar, irmão, Deus está te chamando a viver um nível mais alto. Deus está chamando sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde, suas finanças, seu ministério, sua vida emocional, sua vida espiritual. Deus está te chamando para viver uma estação maior. Uma estação maior na presença de Deus. Uma estação maior na palavra de Deus. Uma estação maior de força do Espírito Santo. Uma estação maior de consagração, de fidelidade, de viver o sobrenatural. Quantos querem mergulhar nessas águas? Quantos querem mergulhar? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Graças a Deus. Quero ler com vocês o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Esse texto é um texto conhecido demais. Esse texto, Jesus, poucos dias antes, tinha subido para um retiro espiritual. Ele está orando lá com Pedro, Tiago e João. Ele está no Monte da Transfiguração. E Jesus desce naquele ambiente. Quando Jesus desce, ele encontra uma conversa lá entre os discípulos de Jesus, entre um grupo religioso lá, os fariseus. Está tendo uma discussão. Volta ao 21 comigo, por favor. Você acha isso aqui? Volta um pouquinho mais, 18. Um pouquinho mais, volta para 15. Isso. Vamos, 16. Isso aqui, ó. Jesus desceu e perguntou: o que é isso que vocês estão discutindo aí? Que discussão é essa? Porque Jesus, no 15, Jesus chega, a multidão cola nele e falou: o que vocês estão discutindo? Jesus foi ao ponto. O que é essa? Devia estar um burburinho, né? Devia estar um burburinho, uma falação ali. E Jesus aí disse assim, interpelou os escribas. Estavam os escribas, estava Jesus e estava o pai e um menino que ficava possesso, lembra? Um menino que caía no fogo, caía na água. Estava lá. E Jesus perguntou: o que é isso que vocês estão discutindo com eles? Segue o versículo, por favor. Então, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe meu filho. Quem respondeu foi o pai. Os discípulos não falaram nada, os escribas não falaram nada. E o pai respondeu: eu trouxe o filho. Volta para o 17 comigo. Filho que é possesso do espírito mudo. Pode, por favor. E este onde apanha, lança por terra, espuma, ri dos dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelisses e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando sofrereis? Trazei-o. Olha só que coisa, Jesus foi no cerne. Jesus foi no ponto da batalha.
Sabe, muitas vezes a gente enfrenta coisas na vida e a gente trata com sintomas. Essa coisa de doença, por exemplo, você tratar os médicos que trabalham e vão desafiando a buscar a raiz de um problema. Correto? Alguém está com tontura, sei lá, alguém está com diarreia, alguém está com dor de cabeça, alguém está com febre. São alguns diagnósticos. Esse dia eu estava, logo quando eu fiz 50 anos, acho que foi no outro dia, assim, o Bispo Atílio, eu levantei da cama, assim, parecia que eu estava bêbado. A minha porta do meu quarto ficava assim, ó, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, ué, eu dei uns esfregadas, segurei na cama, esfreguei os olhos, bati na cabeça e eu sentei, levantei de novo e parecia que corrida de Fórmula 1. O meu quarto foi sangue de Jesus, o que é isso? E não conseguia andar não. Eu tinha que levar meus filhos para a escola. Eu falei, Tinha, você vai ter que levar, porque eu tô doidão aqui. Eu não sei, tomei banho, meti café, meio... Me falaram que era labirintite extrema. Me falaram, eu falei, pelo amor de Deus, está repreendido isso? Aí eu conversei com alguém, estava conversando, falando, não, é que tem um labirinto, tem uns trem, uns pinos que tem aqui dentro, que aí tem manobra para arrumar, para alinhar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então, vai achando a causa. Vida é feita de causas e efeitos, ações e reações. A vida tem um ponto X e aí dali se demanda. Se você pega uma tsunami, é um terremoto no fundo do mar, numa profundidade absurda. Então, aí o terremoto lá e a tsunami aparece sei lá quanto tempo lá depois, não sei na onde. Mas aquilo é uma consequência. O que Jesus entrou aqui é a coisa mais importante de tudo. Jesus é cirúrgico. Jesus entrou no ponto chave. Sabe, eu estou aqui nessa manhã, debaixo da unção de Deus, do Espírito Santo, entendendo para esse tempo, entendendo essa estação, que Deus está nos visitando no ponto-chave da nossa vida. Sabe, eu quero declarar, sabe, Deus visita, Deus entra em estações claras. Deus não é um falastrão, Deus não brinca com as palavras. Tudo que Jesus fala tem um objetivo claro. Está escrito porque Ele falou e porque tem sentido e é verdadeiro e é crucial. Não é tudo que Jesus fala, não é então a gente pode ter é interessante, é uma filosofia. Não é uma filosofia, é uma verdade absoluta. E quando Jesus entra aqui nesse cerne, Ele entra no cerne. O Pai está falando do fato, o Pai está falando da situação, do problema. Meu filho cai na água, cai no fogo, está definhando, e o teu povo não pôde, teus discípulos não puderam. E Jesus entra no cerne. O cerne é, ó geração incrédula. Jesus trata o fato. Jesus, Ele vem primeiro no primeiro. E eu quero declarar aqui nesses dias, Deus vai fazer no primeiro na sua vida. Deus vai entrar no fundamento, Deus vai entrar no sustento, Deus vai entrar na base. Deus vai te dar, Deus vai colocar uma posição estratégica, um fundamento, que dele vai derivar todas as demais coisas na vida. Você pode dizer um amém aí, irmão? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Paulo dizendo, lancei o fundamento, agora cada um como um sábio construtor, edifique. Eu nem preparei esse texto, mas está na Bíblia. É Paulo falando. Acha aí, Rafa, mas alguém me ajuda. Lancei o fundamento. E algum é Atos, não é Coríntios? Acho que é Coríntios. Quem achar primeiro me fala aí. Lancei o fundamento, e que não tenha outro fundamento. Cada um como um sábio construtor. Edifique sobre o fundamento. Edifique sobre a base. Aí tem a obra de palha, feno. 1 Coríntios 3:10, né? Isso. 11, 10 e 11. 1 Coríntios 3:10 e 11.
favor. O fundamento tem uma base, uma sustentação, construção. Antes de tudo isso aqui aparecer, foi feito um fundamento aqui. E o Bispo Atílio fez isso aqui para aguentar os mísseis dos Estados Unidos. Fez isso aqui, rapaz do céu. Quando a gente foi mexer naquilo dali, o Robertinho quase deprimiu. Veio um tiozinho, eu lembro do tiozinho que veio derrubar assim, porque o tiozinho olhou para isso e falou assim: pelo amor de Deus, os pilares. Ele falou: que é isso? Eu falei: rapaz, é porque você não sabe quem construiu isso aqui. Você não sabe. Os pilares, rapaz, olha aquilo. Ele falou: glória a Deus por isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Um prudente fundamento, um prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, cada um fica atento à sua capacidade de como que eu estou construindo. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos construir em cima do fundamento da palavra, em cima do fundamento do Espírito, em cima do fundamento da construção do reino de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, fundamentados. A palavra de Deus diz que o homem prudente é comparado, que o reino de Deus é comparado como um homem prudente que ouviu a palavra e edificou sua casa sobre a rocha. Edificou sobre a rocha. Quem edifica é o homem. Aonde ele edifica é aquele que escolhe. Nesse texto, Mateus 7, acho que era. Esse texto diz que um edificou sobre a areia e outro edificou sobre a rocha. Os dois edificaram. E o texto também diz que os dois tiveram ventos, que os dois tiveram tempestades, que os dois tiveram chuva. Uai, então, que diferença faz em ser sábio e prudente? Se os dois têm que trabalhar e se os dois apanham? Uai, a diferença? A diferença é o que é imprudente e o que é sábio fizeram as mesmas coisas. Sofreram as mesmas coisas. A diferença é que uma caiu e a outra ficou de pé. A Bíblia diz que aquele que edificou sobre a areia deram ventos, deram chuvas, deram tempestade, e ela caiu, e foi grande a ruína dela. Mas diz a palavra também: o que edificou sobre a rocha são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Exatamente assim: ouvem as minhas palavras e as praticam. São comparados ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ouve as minhas palavras e as praticam. São comparados como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E aí, teve vento? Tem. Tem dias difíceis? Tem tempestade? Tem chuva? Tem. Mas ela não cai, porque está edificada na rocha. Eu quero declarar que é assim sua casa, assim minha casa, assim sua família, assim seu casamento, assim seus filhos, assim nosso ministério, nossa vida espiritual, assim nossa consagração, edificados na palavra, fundamentados, sustentados na palavra. Pode vir o que vier, Deus será conosco. Os ventos não vão nos roubar, e pelo contrário, depois de cada vento, depois de cada batalha, nós saímos do outro lado sustentados, fortalecidos, abençoados e cheios da graça de Deus. Você pode aplaudir o Senhor comigo aqui? Jesus, voltando para o texto de Marcos 9, 23, Jesus, ó geração incrédula. Aí Jesus diz, volta para o 20, acho que eu estou atrapalhando aí, né? Mas porque Jesus pediu para trazer e trouxe. Quando viu o menino, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente gritou com violência, caindo por terra, revolvido, espumando. Segue, por favor. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Jesus disse, e ele disse: desde a infância. O pai vivia com uma situação muito delicada há muito tempo, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha a expressão: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
O pai está desesperado. O pai está, se tu podes alguma coisa, porque resumindo, teus discípulos não puderam, não sei o quê, estou aqui, talvez tentou com tanto lugar. Se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. Ao que respondeu Jesus: se tu podes. Parece que Jesus está, parece não, Jesus está interpelando, está questionando. Jesus está dizendo, sua conjuntura, sua colocação é tipo quando um filho fala: o quê? Você já viu o pai chama, a mãe, o que foi? O que você quer? Essa geração de hoje está repreendido. Mas o que acontece? Se eu fizesse isso com meu pai, misericórdia. O quê? O quê? Você passar na frente de duas pessoas conversando, né? Acho que é do tempo de todo mundo aqui quase, né? Nós somos aqui, todo mundo doente. Você passar no meio de duas pessoas conversando, tomava uma cacetada depois, não tomava? Nossa, a vida a gente vai. Eu lembro uma vez. Meu pai tinha uma Kombi, a Kombi era um mercadinho que a gente viajava as fazendas e vendendo. Eu estava lá com ele, eu pioi do meu pai, sei lá, 7 anos, 6 anos, andando com ele, aí chegou num lugar, a mulher falou, nós lá na porteira da fazenda, a mulher falou assim: você quer uma coisa? Quer um leite? Eu quero leite. Ele deu um copão de leite para mim assim, e eu fiquei lá, sei lá, quase uns 10 minutos para beber o copo. Quando entrou na Kombi, meu pai falou: não, acho que foi a água, foi aí, a água. Eu fiquei no água. Na outra fazenda, a mulher ofereceu leite. Eu peguei o leite, vai morrer. Aí ele entrou no carro e falou: você pegou leite? Eu falei: vai, agora a água não pode, o leite pode. A gente sendo adaptado às condições. O que acontece nesse texto? Jesus entra no cerne, porque Jesus trata primeiro, ó geração incrédula, e depois o pai começa a falar com Jesus: se tu podes alguma coisa. Jesus é cirúrgico de novo. Jesus não está, Jesus é, se eu posso, a expressão é mais ou menos assim. Você está colocando para ver se resolve a situação, se tem a ver comigo. Em outras palavras, Jesus disse para ele assim, em outras palavras não é exatamente, tudo é possível que crê. Ele está dizendo, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê. A questão é como uma brincadeira, uma batata quente, a batata que está comigo, está com você, o pai quer transferir, e Jesus devolve para ele, tudo é possível. Ele está dizendo, essa realidade, essa condição que eles não puderam, é o mesmo contexto, o contexto da situação. A responsabilidade de crer é sua. Ele estava dizendo, Jesus estava dizendo para ele ele está dizendo para nós que a responsabilidade de crer é minha, é sua, é nossa. A responsabilidade, quem é responsável por fazer milagres é sempre Deus. É Deus sempre que faz. É Deus que é poderoso. É Deus que tudo pode. É Deus que é maior do que tudo. A palavra dele é maior do que tudo. A presença dele é maior do que tudo. A responsabilidade de fazer é de quem? De fazer é de Deus. E a responsabilidade de crer é nossa, é minha, é sua. Sabe, Deus está ajustando uma mentalidade. Deus está usando um conceito. Se tu podes, ele falou, não, meu filho, passa essa etapa. Se tu podes, não. Tudo é possível que crê. Tudo, ele falou, é tua responsabilidade. Resumidamente, segura isso aí no semblante. Resumidamente, posiciona, lança-se em fé, lança-se, mova-se em fé, posicione em fé. Sabe, queridos, eu estou entendendo no mundo do Espírito, entendendo nesse tempo que Deus está nos desafiando a nos posicionar em fé. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? Deus está mexendo as águas das nossas vidas, nos posicionando a confiar nele, a depender dele, a esperar nele,
porque os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam por nada e permanecem para sempre. Porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu quero declarar, Deus, o Espírito de Deus está nos desafiando. Não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Não abandoneis a vossa perseverança. O justo viverá da fé, ele vai viver da fé. E nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que permanecem para a conservação da nossa alma. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Esse assunto, Jesus ele estava querendo transferir a responsabilidade. E a Bíblia é cheia de momentos. Lembra quando Jesus falou para Marta ou para Maria, uma das duas, na porta do túmulo de Lázaro, quando ele mandou tirar a pedra? Quando ele mandou tirar a pedra, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Aí a expressão dele foi assim: eu não te disse, se credes, verás a glória de Deus. João 11:40. Eu não te disse. Ele falou: por que você está questionando? Eu não falei, eu não te dei uma palavra. Se credes, verás. Você pode falar comigo? Se credes, verás. É uma promessa. Ela respondeu Jesus: eu não te disse. A chave está aqui. A chave, sabe por quê? A indignação nesse texto parece que Jesus está falando assim: não estou te entendendo. Não está entendendo, Bispo Batista? Parece que Jesus está falando assim, ó: pai, não estou te entendendo. Jesus bem mineiro assim, né? Pai, não estou te entendendo. Eu não falei, se credes. Esse texto está uma bomba no meu coração, sabe, irmão? Ele está falando assim: eu já falei, e você então, o que você está fazendo? O que você está me questionando? O que você está me interpelando? Eu não falei. Em outras palavras, ele está dizendo: se eu falei, está falado, né? E não é outras palavras, não, é nessas palavras. Ele está dizendo: ei, você está se fundamentando no quê? Está se apegando no quê? Eu não te disse. Põe a mão na outra pessoa do seu lado e diz: Deus já não te disse, a palavra de Deus já não te disse, o Espírito de Deus já não te disse. Ei, irmão, Deus já falou, está falado. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Te disse. Se Deus falou, está resolvido. Se pudesse botar um Errorex ali, porque tem um C ali, ó. É uma promessa condicional. Concordo com os professores aí de português, eu sou meio ruim, mas se credes, ele estava denunciando, falou assim: eu falei, agora é sua responsabilidade. Se credes, está dizendo se credes. Então fala: não, mas como é que vai fazer isso? Não, calma aí. A condição não é como que vai fazer isso. Ele não perguntou, ele não estava falando assim: ó, se você me ajudar a tirar a pedra, se você dar um soco no corpo de Lázaro, se você. Ele estava falando: se você crê no quê? No que eu te disse. Se credes, verás a glória de Deus. Se crê, eu falei. Jesus está falando isso porque Jesus, poucos minutos antes, ele encontrou uma Marta, Maria, na entrada da cidade. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria. E o Senhor Jesus falou: ele vai ressurgir. Aí ela falou: eu sei, no último dia. Olha como é que as fé é. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Resolvia naquela estação? Nada, porque já estava morto. Ele vai ressurgir. Jesus fica para ela assim: ele vai ressurgir. Sim, no último dia. Olha, parece que tem uma fé passada e uma fé futura. E o agora? E o hoje? E a batalha de agora? Jesus disse: ele vai ressurgir, mas
Mas bispo, já morreu? Ô irmão, isso não é comigo não, não é eu que vou fazer. Mas faz 4 dias, já está cheirando mal. Irmão, se credes, verás a glória de Deus. Levanta suas mãos comigo, por favor, e eu quero que você comece a orar por algo. Talvez que você não estava, a sua fé estava no passado, talvez a sua fé estava no futuro. Eu quero que você traga agora, eu quero que você traga por hoje, eu quero que você traga para esse campo, eu quero que você traga para esse momento em Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que nos sustenta, que nos move, uma fé que nos habilita, nos capacita, uma fé que nos posiciona, uma fé que nos faz romper, uma fé que nos faz viver. Pai, em nome do Senhor Jesus, é esse tempo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. E nós estamos entendendo que os céus estão soprando sobre nós, que o Espírito de Deus está soprando sobre nós. O Senhor está nos trazendo para o agora, o Senhor nos está trazendo para o hoje. Há uma localização espiritual, há um movimento do céu, há um sopro, um ajuntamento do céu, nos desafiando a viver o tempo que chama agora, o tempo que se chama hoje, o tempo oportuno do Senhor, o tempo da vossa oportunidade, o tempo do Espírito, o tempo da promessa, o tempo do milagre. Casas, famílias, casamentos, negócios, finanças, ministério, liderança, vida espiritual. Os céus vão mover. Quantos falam amém bem forte, irmão? Eu não te disse, sabe? Quando Jesus está movendo, mexendo, a fé não é condicionada às condições. A fé não depende, ou melhor, Deus não nos chamou para viver pelas condições. Daqui a pouco eu vou compartilhar 2 Reis 3,16. Israel está indo para a guerra, acabou a água, não tinha água para ir nem para voltar, nem para os soldados, nem para os animais. Chamaram Eliseu. Eliseu nem gostava do rei, tinha problema com o rei. Eliseu foi lá, pediu um tangedor, um músico, e o músico começou a tocar. Eliseu começou a profetizar: fazer covas e covas nesse vale, fazer covas. Mandou cavar na areia. Aí ele diz assim: vocês não verão chuva e não sentirão vento. Não verão chuva, não sentirão. Não vão ver e não vão sentir. Mas todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado, vossos animais. Olha, está aí o texto aqui, ó. Isso é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que Ele também entregará Moabe nas vossas mãos. Por favor, ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água. Danificareis com pedra todos os campos, tomando um território lá. Olha o verso 20. Pela manhã, ou na manhã seguinte, ao apresentar as ofertas de manjares, um momento profético, um momento de semeadura, eis que vinham águas no caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha, irmão, de onde que apareceu essa água? Sei lá, mas diz que vinha uma tromba d'água, brotou, derreteu alguma coisa, estourou uma adutora. Eu estou brincando, né? Mas brotou um negócio que vinha água. Sabe, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai nos levar para esse nível de crer. Deus vai levar a nossa vida, a minha casa, a sua vida, a de não depender do que vejo, não depender do que sinto, não depender da minha condição, não depender se já faz mal, já está cheirando mal, já faz 4 dias, não depender da circunstância. Deus vai nos fazer colocar os nossos olhos nele, confiar nele, depender nele, esperar nele e viver uma estação sobrenatural. Quantos querem viver isso na sua vida, né? De verdade, assim, quantos
não é porque eu estou pedindo, não é. Quantos querem dar um salto na sua fé? Levanta a sua mão. Ou quantos precisam romper um nível maior na sua vida? Diga, eu preciso. Em nome do Senhor Jesus. Sabe? E a responsabilidade de dizer de quem? É minha, é sua, é nossa. Deus tudo pode. Ele diz, tudo é possível no que crê. O versículo lá 9, 23, 24, voltando para lá. Estou dando trabalho ali agora de novo. 9, 23, 24. O texto diz que olha que o pai disse. O pai disse no 24, 25 lá. Pode seguir. Isso aí, ó, 24. Imediatamente o pai exclamou. Imediatamente o pai exclamou, com lágrimas, com cheio de sede. Não está em alguns textos, outros não. Não se constrói um fundamento que está em lágrimas. Mas o pai exclamou. O pai disse, eu creio. Eu creio. Aí, ajuda-me na minha falta de fé. Parece que tem uma incoerência aqui. Não, mas o pai estava, sabe o que o pai estava dizendo? Ele falou assim, eu creio. Eu vou andar no que eu tenho. E o que faltar, o Senhor me ajuda. Eu vou andar naquele. O pai está dizendo, eu vou dar o passo. Eu vou dar um passo novo. Eu vou mover numa dimensão nova. Eu vou dar um salto. Eu vou sair da minha inércia. Eu vou sair dessa condição. Eu vou ajudar. Esse texto aqui, todo mundo sabe o texto. Jesus vendo a multidão, expulsou o espírito mundo, dizendo, sai, ele ordenou, sai desse jovem, nunca mais torne para ele. Segue, por favor. Reclamando, gritando, ele saiu. Se tivesse como morto, ponto que não morreu. Segue, por favor. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. Sabe, essa realidade foi mudada, essa condição foi mudada. Porque Jesus tratou, denunciou claramente uma geração incrédula. Jesus disse, Jesus foi no cerne. Se tu podes, não, tem a ver com creia. Aí o pai disse, eu creio, mas eu não sei se eu creio para tudo isso. Aí, mas eu creio, mas então, sabe, eu quero te dizer uma coisa, irmão. A sua fé em ação, exercitada, sua fé exercitada, vai exercitando. A fé é um músculo espiritual. A fé é um músculo de dependência, de confiança, de esperança. Quando cada passo que eu vou dando, Deus dá uma medida de fé para todos os santos, diz a palavra. Uma medida de fé não é uma medida, significa que deu mais um para um, mais um para outro. Deus deu uma medida de fé. Agora é como Deus deu o fundamento. Agora essa medida de fé minha, sua, precisa ser desenvolvida. Lutar pela fé, como diz Judas 3. Luta, Judas, só tem um capítulo, versículo 3. Lute na fé, lute pela fé. Sabe, o texto diz em Timóteo, 1 Timóteo 1,19. Preciso fechar aqui, né? 1 Timóteo. Mantendo a boa fé e a consciência, porque porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, olha essa expressão, vieram a naufragar na fé. Diga misericórdia. Diz mais forte, por favor. Naufragar na fé, sabe, afundar na fé. Naufragar, essa expressão mexeu muito comigo. E ela me lembra do texto de naufragar na fé. E nem estou dizendo que são pessoas que desviaram, que vieram, talvez o contexto aqui, mas essa expressão naufragar, ele naufragou da fé, naufragou do território da fé, naufragou do território. O que é fé? A certeza, a convicção. O que é fé? Dependência, perseverança. O que é fé? O justo viverá da fé. E ele não pode recuar, ele não pode desistir, ele não pode abandonar. Naufragaram na fé. Sabe, a Bíblia diz várias vezes, Jesus diz, tendes fé em Deus. Lembra quando Pedro falou da figueira lá que secou? Ele falou, tendes fé em Deus. Sabe, não é que Deus precisa da nossa fé para ser bajulado, não, é que para que a gente relacionar com Deus, a gente precisa viver isso.
me dá o fragar da fé, me mexe. O texto e a última, no Marcos 14, versículo 30, ele está falando de 14, 22 em diante ali, é quando Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, tinha uma multiplicação imensa, 5 pães e 2 peixinhos, aquele menino trouxe, comeu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sobrou